O livro Até Onde Vai a Sua Força? Eu achei, sabe uma coisa que eu achei muito interessante no título? Você foi muito sábio, muito inteligente na hora de escolher o título, porque é uma pergunta: até onde vai a sua força? E às vezes nós temos o costume, principalmente nós que estamos na igreja, que somos servos, nós temos o costume de achar que toda força é ilimitada. Às vezes a gente sabota a nossa mente para fazê-la acreditar de que a força é ilimitada, que a força não acaba. Quando na verdade não, a força tem um limite, né? Tudo que você aguenta até certo ponto, até certo tempo. Então, de fato, como que a gente pode entender até onde realmente vai a nossa força? Eu tive uma experiência muito forte, né? Eu já estava assim, de madrugada na empresa sozinho, tive que ficar lá para poder tomar uma série de decisões bem Uhum, difíceis. E aí eu tive assim, Deus falando muito comigo em relação ao processo que eu estava passando, né? uhum, E naquele momento ali de madrugada eu tive a resposta de um projeto muito grande que a gente estava fazendo, uma resposta positiva. Só uhum. que aquilo tava, assim, se você já passou por um processo de decisão, de espera de algo grande que você está fazendo, aquilo vai te consumindo, né? Aquilo vai mexendo no teu psicológico, na sua ansiedade. E aí, quando vem a resposta positiva, irmão, eu desabei no chão, comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E me veio essa pergunta: até quando eu vou aguentar? Até onde vai a tua força para aguentar? Será que eu vou ter que passar por esse processo muitas vezes? Muitas vezes? O que que eu quero de fato? Por que que eu me lanço a esse tipo de situação? Até onde se aguenta? Então, essa pergunta veio e me gerou essa reflexão. E daí me deu a vontade de escrever o livro, né? De contar esse desafio, até onde que o empresário consegue ir nesse crescimento, até onde você quer crescer. Então, é importante, para você entender até onde vai sua força, você delimitar um objetivo, você falar qual é o meu objetivo. E esse objetivo tem que fazer sentido para você. As pessoas, elas se lançam em negócios, se lançam em projetos, ou porque viu no Instagram, ou porque viu em algum lugar alguém feliz com aquilo. Aquilo é bom para você? Uau. Aquilo é bom para você? O que que é sucesso para Meu você? Deus. Aí sabe o que que acontece? A pessoa passa um período assim de muita dificuldade, e isso foi a minha reflexão. Isso é o que eu quero mesmo? Por que que eu estou passando por isso? Eu preciso disso? E aí foi um processo de reflexão do que é o sucesso. Porque quando você se lança num projeto que você viu alguém, porque você acha que aquilo é importante, vai te trazer felicidade, você chega e você fala, cara, tá, conquistei, mas não te dá. Cara, aquilo não estava conectado contigo. Não tem a ver com o teu propósito, não tem a ver com os teus objetivos. Então, por que que você foi? E passou, às vezes, por muita dificuldade. E aí você, às vezes, não quer parar porque tem o ego, tem a vaidade, o que que os outros vão pensar. E aí eu começo a fazer uma reflexão e eu começo a definir o que eu quero da minha vida de fato. Então, até onde vai minha força é eu preciso entender o que de fato é o meu objetivo, o meu propósito, o que que eu quero deixar de legado, certo? E aí, bom, até ali a sua força vai aguentar, porque são os planos de Deus para a tua Meu vida. Deus. Talvez a sua força não vai dar conta quando você ultrapassa o que Deus tem para a tua vida ou quando você está no caminho errado. Sim, Minha oração tem sido a cada manhã: Deus, não deixa eu estragar nada. sim. Que todas as minhas decisões estejam alinhadas com os seus planos para a minha vida. Eu Uhum. quero viver 100% do que o Senhor planejou. Nem a menos E e nem a nem a mais. mais. A sua força vai exatamente até onde Deus desenhou para você. Isso é o que eu acredito. Cara, olha só, olha a preciosidade disso. Olha a preciosidade disso. Entender qual é o seu propósito. O propósito. Não, É o primeiro é isso. passo. Porque quando eu entender meu É o propósito, primeiro passo. Ah, não, beleza, ó, eu sei que meu propósito é esse. Então, ó, o que Deus tem pra mim é isso aqui. Eu não extrapolo, não passo o limite da minha força, porque quando eu sei o meu propósito, eu sei exatamente pra que Deus deu a minha força e até onde ela vai. Porque Deus não trouxe. Nossa, fantástico. Deus não planejou nada para te dar sofrimento. O sofrimento ele aparece a partir da sua falta de conhecimento. Certo? Legal, A palavra de certo. Deus diz, né? O meu povo perece por Por falta falta de de conhecimento. conhecimento. E é isso. Então, a cada minuto, a gente tem que buscar entender.
Deus quer isso para minha vida? Né? Porque, então, para eu chegar lá, qual é o conhecimento que eu preciso ter? Mas isso não pode gerar um sofrimento na sua jornada, porque Deus não desenhou sofrimento para ninguém. Fato, né? A gente acaba passando por processo ou porque a gente quer antecipar, ou porque a gente está no caminho errado. Então, a todo momento, é muito importante a gente definir o nosso propósito. Ter um propósito bem definido, bem alinhado com Deus. Clareza É um dos pilares, né? A gente pode dizer que é um dos pilares? é um dos pilares, inclusive, da metodologia. É o primeiro. Tipo Sim. assim, como é que eu vou começar um jogo sem saber qual é o resultado? E o que eu vejo? Muitas pessoas em depressão, pessoas, às vezes, que têm resultado financeiro, mas não estão felizes. E por que não estão felizes? Porque não estão vivendo o propósito. Não estão vivendo o que deveriam estar vivendo. Então, existe um descontentamento que o dinheiro não vai conseguir. Existe uma série de resultados sim. que não vão ocupar o lugar do seu propósito, de você estar vivendo o que Deus planejou para você. É possível, por exemplo, transformar a dor em propósito? É possível, é possível. Inclusive, algumas coisas a gente passa, uma doença, Sim. né, uma superação de um relacionamento que não deu certo. Alguma coisa que gerou, então, por exemplo, aqui no livro eu conto a história do meu filho, quando ele perde a visão. Um menino de 10 anos, feliz, vivendo uma vida normal, que não tinha absolutamente nenhum problema de visão e, de forma abrupta, ele perde. Ele fica cego. Vai de 100% de visão a 5% de visão. Então, abaixo de 10% é considerado cego. Ele não é um cego 100%, então ele tem baixa visão, o que possibilita ele se deslocar com mais facilidade do que uma pessoa que é 0%. Mas é 5% só. Então, ele passa por essa dor, ele supera essa dor, e isso com certeza vai fazer parte do propósito dele. Porque agora ele começa a pregar, a contar essa experiência, ele hoje tem 14 anos. E ele já fala com muita tranquilidade como que foi a superação desse propósito, dessa dificuldade. Então ele foi convidado para um congresso de adolescentes que era Ainda Não É Game Over. Ainda não é game over. Foi o tema do congresso que ele foi chamado para levar a palavra. E ele fala, eu achei que o jogo tinha acabado para mim, mas não acabou. E aí ele fala como ele superou, o que Deus tem feito. Então, é uma dor. É uma dor que esse tipo de dor, ela veio com algum propósito por trás, porque é inexplicável, né? É uma doença, né? Uma doença genética, degenerativa. Então, não é nada que a gente possa fazer para combater. Ainda não tem estudos, né? Então, a gente conta com um milagre espontâneo da parte de Deus, né? Mas, enquanto isso, ele está cumprindo um propósito e, claro, apoiado nessa dor, né? Essa dor trouxe para ele uma força que ele tem colocado isso para frente, para ajudar outras pessoas a superarem o processo.